Bom, esses aqui são os valores, né, de referência em relação ao sangue arterial e ao sangue venoso. Vamos avaliar cada um deles. No sangue arterial é onde a gente tem aquele valor clássico, né, do sangue de pH, né, de 7,35 a 7,45. Mas se a amostra for venosa, ele cai um pouquinho, né? Vamos ver a diferença então, né? E essa diferença aqui já é motivada justamente por esse sangue aqui, ele tem um percentual de gás carbônico um pouco maior, tá? Então, vejam que dá uma pequena alteração, né, em relação ao valor, à faixa de pH ali, tá? Então, se eu encontrar, por exemplo, uma amostra com 7,32 no sangue arterial, ela é considerada uma acidose. Se eu encontrar 7,32 no sangue venoso, não, ela está dentro do valor normal ainda. Pressão de gás carbônico. Aqui no sangue arterial a gente tem de 35 a 45 milímetros, né, de mercúrio, né? Então, como a gente mede pressão, a gente mede nessa unidade aqui, mmHg, tá? De 35 a 45. No sangue venoso, sobe um pouquinho, ó, de 38 a 50. Por que sobe? No sangue venoso eu tenho uma concentração um pouco maior de gás carbônico, né? Então, é aquilo que a gente estava comentando, não é que ele é rico em gás carbônico, tá? Ele não tem uma diferença tão absurda assim de gás carbônico em relação ao arterial, não chega a ser maior do que o nível de oxigênio, ok? Então, né, extrapolar como se eu tivesse 90% de gás carbônico e 10% de oxigênio, isso não acontece, tá? Pressão de oxigênio, esse valor para adultos, tá, gente? De 83 a 108. No sangue venoso, de 35 a 40. Tá? Então, 83 a 108, 35 a 40. Aí vejam, ó, como é que baixa, né, a pressão de oxigenação. Aí assim a gente tem uma queda. Nível de bicarbonato no sangue arterial de 21 a 28, no sangue venoso de 22 a 29. Excessos de base de -3 a +3, a variação, né? Tem alta concentração de bases ou baixa concentração de bases, e excesso de bases no sangue venoso, a variação de -2 a +2. Saturação de oxigênio, ó, 95 a 99 no sangue arterial, 60 a 75 no sangue venoso. Então, é por isso que a gente precisa saber qual é a origem da amostra, porque os parâmetros eles vão mudar e a gente precisa saber a origem para poder traçar se o paciente está dentro do valor de referência ou se ele está fora, e se ele estiver fora, por quê, né? O que está acontecendo para que ele esteja fora. No recém-nascido, né, coleta ali do cordão umbilical, a pressão de oxigênio de 60 a 70, né, e nível de bicarbonato de 16 a 24. Valores críticos. Um pH menor do que 7,2 ou maior do que 7,6, né, uma acidose extrema ou uma alcalose extrema. Pressão de gás carbônico maior do que 60, pressão de oxigênio menor do que 40, e no caso dos parâmetros calculados, que é o valor de bicarbonato, né, ele não é um valor dado diretamente, ele é calculado, né, através do equipamento, né, menor do que 10 ou maior do que 40. Então, se o paciente se encontra em qualquer um desses estados aqui, às vezes mais de um em um só, ele já é considerado crítico. E a gente usa, na verdade, a gasometria para avaliar se o paciente está dentro do normal, se ele tem um quadro de acidose ou de alcalose. Essa acidose ou essa alcalose, ela pode ter origem diferente, ela pode ser metabólica ou pode ser respiratória, tá? Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, o que isso significa.